Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e essa aqui é a segunda videoaula do nosso curso completo sobre limites. Nessa videoaula eu vou trabalhar com os limites laterais. Na videoaula passada eu dei a definição de limite. É lógico que no futuro nós vamos ver a definição formal de limite, resolver exercício, que é um negocinho mais animado. Mas isso é para o futuro ainda. Agora nós vamos ver limites laterais. Aí eu deixei aqui tudo já escrito para a gente ganhar tempo, tá? Depois, na sequência, nós vamos trabalhar com limites infinitos e depois resolver vários exercícios com as definições que eu estou passando aí. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, começando então essa aula, limites laterais. No item 1 aqui, eu vou ler simbolicamente o que está escrito, sem nenhum tipo de relação matemática aqui. Eu vou ler só para você entender, tá? Então aqui você está escrito assim, lim, aí aqui f de x igual a L, aí aqui você tem x, uma setinha, a e um sinal de menos, perfeito? Então isso aí são os símbolos que foram usados para escrever essa simbologia matemática. Como é que você vai ler isso? Você vai ler assim, limite da função f de x quando x tende a A pela esquerda é igual a L. Veja que agora você só vai pensar no x se aproximando de A pela esquerda. Imagine que esse giz aqui amarelo seja o x e que esse branco aqui seja o A, tá? Então, os elementos x vão se aproximando dos elementos A ou do elemento A pela esquerda. Como você vai estar me olhando assim, né? Parece que eu estou fazendo do lado errado, mas essa aqui é a minha esquerda, Então você vai pegar um x aqui, um x mais próximo, um x mais próximo. O x vai se aproximando de A pela esquerda. Ele nunca vai se aproximar de A pela direita, nessa primeira definição, limite da função f de x, quando x tende a A pela esquerda. Então você pode colocar aqui, que isso aqui é um sinal de menos, e o que você tem que entender aqui, é que o x é um número menor que A. Ele pode ser muito, muito perto do A, mas ele é menor, ou seja, ele vai se aproximando do A pela esquerda. Vamos ver aqui no gráfico, Então você sabe que o x é menor que A, Você tem aqui um plano cartesiano, você tem um gráfico de uma função f de x, beleza. Pega o eixo x aqui como uma reta numérica. Você sabe que aqui, são valores de x menores que A e para frente são valores de x maiores que A. Como nessa definição aqui, limite da f de x quando x tende a A. Aí aqui tem um sinalzinho de menos que você vai ler x tende a A pela esquerda. Ou seja, você está pegando valores de x que se aproximam de A aqui pela esquerda, certo? E veja que quando você se aproxima de A pela esquerda, faz de conta que você pegou esse x aqui, que ele é muito perto de A. Quando você calcula a função nele, você obtém um valor que já está lá perto de L. Se você pegar um cara mais perto de A ainda pela esquerda, mais perto de L você fica. Então você pode se aproximar de L o tanto que você queira, e para isso basta você pegar um x próximo de A, só que menor que A, pegando pela esquerda, muito, muito perto de A. Quanto mais perto de A, mais perto do L você está. Com isso nós dizemos então que o limite da nossa função f de x, quando o x está se aproximando de A pela esquerda, é L. Tá certo? Porque calculamos o valor aqui e dá L. Perfeito. Do mesmo jeito, nós vamos ter aqui, Vou ler de novo, lim f de x igual a L, x setinha A, e aqui o sinal de mais, tá? E aí você vai ler assim, o limite da função f de x, quando x tende a A pela direita, então aqui você vai colocar que isso aqui é pela direita. O que significa tender a A
pela direita. Quer dizer que o x que você está escolhendo é maior que o A, certo? Deixa destacado. Se você quiser não, até acho bom. Vem aqui e escreve. Escreve do jeito que você tem que ler. Limite da função f de x quando x tende a pela esquerda, L. Limite da função f de x quando x tende a pela direita, L. Beleza? L. Como é que nós vamos interpretar isso no gráfico? Nós sabemos que aqui são valores menores do que o valor A e aqui são valores maiores do que o valor A, correto? Nesse caso, eu quero que você determine qual o limite da função f de x quando o x se aproxima de A pela direita. Então, você não vai analisar esse pedaço para você não importa. Você vai vir aqui pela direita e vai calculando. Ó, se você pegar esse x, veja que ele está longe de estar perto do L. Só que você tem que ir se aproximando do A, se aproximando. Quanto mais você se aproxima do A, ó, me aproximei do A, mais próximo do valor L você fica. Então, o limite, quando o x tende a A pela direita, vai dar L, porque você pode chegar tão próximo de L quanto você queira. Para isso, basta você chegar muito próximo de A, correto? Leitura. O limite da função f de x, quando x tende a A pela direita, é L, certo? Então, veja que na aula passada nós vimos o limite com o x chegando perto de A pelos dois lados, correto? Nesse caso, ou chega pela direita ou chega pela esquerda. Tranquilo, né? Vamos dar continuidade aqui então, ó. Uma observação muito importante. Nessa observação aqui, até aconselho você fazer um coraçãozinho, colocar aqui um sorrisinho, porque isso aí é muito, muito importante. Qual a importância disso? Olha o que eu estou dizendo. O limite da função f de x, quando x tende a A, é igual a L, certo? Olha o que eu vou dizer aqui, ó. O limite da nossa função f de x, quando x tende a A, é igual a L. O valor é L. Veja que nesse caso eu não coloquei nem o sinal de menos, nem o sinal de mais. Isso quer dizer que eu estou considerando os dois lados. Só que isso aqui só é verdade, o limite da função vai ser L quando x tender a A, isso ali só é verdade, se e somente se o limite quando x tende a A pela esquerda dar L e o limite quando x tende a A pela direita também dar L. Ou seja, o limite de uma função, quando a função tende a A, é o valor numérico representado por L, quando você vem pela quando você vem pela direita dá L, e quando você vem pela esquerda também dá L. Então, para o limite da função ser o valor L, então vindo pela direita e vindo pela esquerda tem que dar L, ou seja, os limites laterais são iguais. Então, vamos lá. O limite de uma função f de x quando x tende a A é L, se e somente se os limites laterais são iguais a L. Os dois. Tem que chegar nos dois. Para isso, eu deixei aqui um desenho aqui, ó. Vamos ver. Dá uma olhada aqui, ó. Um exemplo. Eu tenho aqui o meu eixo y, que é o f de x. Tenho o meu eixo x, então eu tenho um plano cartesiano. Aqui eu construí o gráfico de uma função qualquer, tá vendo? O gráfico de uma função qualquer que eu vou chamar de f de x. Aqui no eixo x, eu tenho o valor b. Esse valor b, ele não tem correspondência no gráfico aqui, mas ele tem aqui em cima. Aqui em cima, eu faço um pontilhadinho e o valor aqui no eixo y é L. Aqui eu faço um pontilhadinho e o valor é M. Aqui, ó, tem outro valor no eixo x, que é A. Se eu subir aqui, eu tenho o N. Perfeito.
Baseado, então, nisso aqui, agora eu vou responder as perguntas que estão ali do lado. Então, eu vou virar a câmera um pouquinho, você vai conseguir enxergar as perguntas, isso aqui, e eu já venho para resolver esse exemplo. Pronto, voltei. Pessoal, dá uma olhada no primeiro exemplo. Ó, eu tenho o gráfico aqui, e a pergunta é, qual o limite da função f de x quando x se aproxima de b pela esquerda? Veja que eu vou me aproximar do b pela esquerda. Então, eu estou vindo por aqui, vou vindo por aqui. Quando eu chegar muito perto do b, ó, muito perto do b, eu vou subir e vou encontrar o gráfico aqui, ó. Tá vendo? Encontrei o gráfico aqui. Aqui é bolinha aberta, quer dizer que no próprio b não está definido. Só que essa bolinha aberta, ela tem que ser uma bolinha pequena, né? Eu fiz uma bolinha enorme só para você poder ver aí de casa. Então, ó, voltando. Eu vim no eixo X pela esquerda, cheguei muito perto de B, subi no meu gráfico. Quando eu rebato do valor do gráfico lá no eixo Y, o que eu encontro? Ah, eu encontro assim, quanto mais perto de B pela esquerda eu tô, mais perto da letra M. Isso quer dizer o seguinte, que o limite da função f de x, quando x tende a b pela esquerda, é o valor numérico representado pela letra M, certo? Agora vamos ver o contrário. O contrário, ó. O limite, o item B, o limite da função f de x, quando x tende a b pela direita. Então agora eu vou me aproximar do b aqui, ó, pela direita. Cheguei aqui, peguei um carinha muito perto do B, ó. Veja que aqui é só o símbolo da bolinha aberta, né? Mas não tem gráfico. O gráfico está lá em cima, ó. Aí eu venho e pum, bati no gráfico. O gráfico está lá em cima representado. Quando eu saio do gráfico para o eixo Y, olha que valor que eu encontro. Então eu tenho o seguinte, o limite da função quando eu me aproximo de B pela direita é L. Observe que o limite da função quando eu me aproximo pela esquerda, chegando na esquerda, deu aqui embaixo, que é o M. Quando eu me aproximo do B pela direita, o limite deu L. Veja que existe diferença entre os limites. Aí vem a outra pergunta. Item C. Qual o limite da função f de x quando x tende a b? Veja que no primeiro caso tendeu a b pela esquerda, no segundo caso tendeu a b pela direita, e agora ele está se preocupando com os dois lados. Só que nós sabemos o seguinte, o limite só existe se os dois limites laterais forem iguais. Nesse caso, como o limite chegando a B pela esquerda é M e o limite chegando a B pela direita é L, aqui ó, não existe esse limite, não existe. Aí você pode colocar um Ezinho virado para trás assim, ó, ou escrever. Não existe. Então, memorizem. O limite de uma função só vai existir se os limites laterais forem iguais. Beleza? Se não forem iguais, como é o caso desse primeiro exemplo, então não existe. Vamos fazer a avaliação agora. Vou mudar a cor aqui, vou pegar um verdinho aqui, ó. Item D, o limite da função f de x quando x tende a pela esquerda. Então, ó, você está aqui e o x está se aproximando do A pela esquerda, certo? Está se aproximando, se aproximando. Você pegou um carinha bem perto do A, você sobe, deixa eu fazer com a régua. Você sobe, encontra o gráfico e rebate para o lado de cá depois que você encontrou o gráfico. Qual o valor que você está encontrando? N. Isso quer dizer o seguinte, limite quando x tende a pela esquerda da função f de x é N. Ótimo. Nossa, esses dias está ruim de escrever, hein? Beleza, vamos continuar. Item E, limite da função f de x quando x tende a pela direita. Então, você vem pela direita, ó. Você está caminhando pela direita, caminhando. Chegou muito perto de A. Aí você sobe, bate no gráfico e reflete. Que valor que você encontrou? N de novo, ou seja, limite quando f de x, limite da função f de x, quando x tende a pela direita, é N.
E aí vem a última pergunta. Qual é o limite da função f de x quando x tende a a? Aí você pensa, bem, se tendendo a a pela esquerda deu n, tendendo a pela direita deu n, e nós sabemos que o limite é um determinado valor se e somente se os dois limites forem iguais, então o limite só pode ser n. Essa função está limitada pela letra n, não importa do lado que você venha. O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, gente, ó, eu vou criar aqui, ó, tá vendo? Tem a letra n ali, ó. Eu vou criar aqui, ó, tipo um corredor. No futuro eu vou explicar isso melhor. Ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegar valores muito próximos de A, independente do lado esquerdo ou do lado direito, você vai obter resultados muito próximos de N. Ou seja, você está limitado, você está fechado perto de N. Já aqui não, ó. Aqui não. Olha como é que é longa. Se você pegar valores aqui, ó, você está perto do M. Se você pegar valores do outro lado, ó, você está perto do L. Então, lá não tem limite, tá? Se você estiver perto do seu pai, é uma coisa. Se você estiver perto da sua mãe, você é outra coisa, né? Aí eu não sei se você é mais bonzinho perto do pai ou perto da mãe. Já aqui não, ó. Não importa estar perto do pai ou perto da mãe, o seu comportamento é o mesmo. Bonitinho esse exemplo, né? Pessoal, então finalizamos aqui a nossa segunda aula sobre o curso, sobre o estudo do limite, que é um curso completo, completinho, tá? Agora eu vou gravar a terceira aula e vou colocando aí no canal. Na terceira aula nós vamos falar sobre limites infinitos. Depois eu vou fazer uma aula só de exercícios, perfeito? Então não percam as próximas aulas. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!